Eu sou a professora Mariane Berger, sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre plantas que gostam do calor, plantas que gostam do sol. Então, sejam bem-vindos a esta aula. Quando falamos de plantas que gostam de sol, são plantas que precisam de algumas horas de sol por dia para se desenvolverem bem. Então, o ideal é deixar essas plantas em uma varanda ou um quintal, por exemplo. Então, são espaços que as plantas possam pegar algumas horas de sol por dia. O ideal para essas plantas se desenvolverem bem é cerca de 4 horas por dia de sol. Então, essa é uma dica também. As plantas de sol são plantas que precisam de algumas horas de sol por dia. Estamos deixando os meses mais frios e nos aproximando dos meses mais quentes do ano. Algumas aulas atrás, falamos de plantas que gostam do frio e que se desenvolvem muito bem no frio e que podemos cultivar em casa nos meses mais frios do ano. Nesta aula, nós vamos falar de plantas que gostam do calor, que precisam do calor e que se desenvolvem muito bem na presença do sol. Então, nós vamos falar melhor sobre essas plantas nesta aula. Uma das plantas que comentamos nas nossas aulas e que gosta de calor são as plantas suculentas. Fizemos até um mini jardim em uma das aulas feito com as plantas suculentas. As plantas suculentas, elas são de regiões áridas e quentes. Então, por serem de regiões áridas, elas não podem ficar perdendo tanta água. Então, uma das características das plantas suculentas, por viverem em regiões áridas, é acumular água nas folhas. Então, as plantas suculentas são boas plantas também para cultivarmos nesses meses mais quentes do ano. E também são plantas que exigem uma baixa manutenção. Uma das plantas que gosta de sol e que já comentamos nas nossas aulas é o agapanto. Falamos do agapanto na aula do jardim de chuva, pois o agapanto é uma das plantas que pode ser encontrado em um jardim de chuva. O agapanto também é bom para enfeitar canteiros. Então, essa é mais uma planta que podemos cultivar nos meses mais quentes do ano. Uma planta que gosta bastante do sol é o girassol. O girassol é uma planta bastante cultivada, de fácil cultivo, então dá para cultivar até em um vaso, em pequenos espaços. É uma planta que já está bastante divulgada e também bastante utilizada para fins ornamentais. Então, esta é mais uma boa planta que podemos cultivar nos meses mais quentes do ano, o girassol. Também podemos cultivar nos meses mais quentes do ano a petúnia. Nós falamos da petúnia já em outras aulas, então falamos só para relembrar, da petúnia do céu noturno. Então, ela tem esse nome por parecer um céu noturno, um céu estrelado. Então, esta é mais uma planta que podemos cultivar nos meses mais quentes do ano e que aceita bastante luminosidade do sol. Na horta, uma planta que precisa de boas horas de sol por dia para se desenvolver bem, ficar bonita, saudável, é o hortelã. Então, se você tiver um espaço na sua casa, como um quintal, uma varanda, que tenha 3, 4 horas de sol por dia, é um bom local para você deixar o hortelã. Aqui temos o hortelã, planta que compõe uma horta. Então, só para reforçar, é uma planta que precisa do sol, é uma planta de fácil cultivo e é sempre importante mantê-la regada. Existe uma planta que se chama alpínia. A alpínia gosta de sol, ela não tolera o frio, e ela gosta de um solo úmido. Então, é mais uma boa planta que podemos cultivar nos meses mais quentes. Mais uma planta que gosta de sol é a famosa begônia. A begônia podemos cultivar em vasos, canteiros, e encanta com a beleza das suas flores
e com as suas diversas cores e formatos. Então a begônia também é mais uma planta boa para ser cultivada nos meses mais quentes do ano. Uma outra planta que gosta de sol é o camarão amarelo. Nós já falamos sobre o camarão amarelo em uma outra aula. Se você tem um espaço como um quintal, um jardim, é uma boa planta para cultivar nesse espaço. Ela embeleza os canteiros, né? E também atrai beija-flores. Então, o camarão amarelo é mais uma planta que podemos cultivar com sol, nesse período de mais calor. O gerânio, que é uma planta que comentamos em uma outra aula, também gosta de sol abundante, é utilizado para fins decorativos e é uma boa planta para ser cultivada em jardineiras. Então, esta é mais uma planta que podemos cultivar nos meses mais quentes, o gerânio. Com flores em forma exuberantes, o hibisco é mais uma planta que gosta de sol. É uma planta ornamental belíssima e que pode ser cultivada como um arbusto. Também podemos cultivar no calor a ixora. A ixora é um arbusto que necessita de um solo arenoso, adubado e bem úmido. Uma planta que gosta de sol é a lantana. A lantana encanta com a sua beleza de flores e com o seu colorido. É uma boa planta para ser cultivada em canteiros. Então, se você tem um espaço, um terreno na sua casa, é uma planta que você pode cultivar, também para ela gostar de sol. E para quem gosta de borboletas, ela é uma ótima planta para atrair borboletas. E é uma planta também que exige baixa manutenção. Então a lantana é mais uma planta que gosta de sol. Também podemos cultivar nos meses mais quentes do ano a margarida. A margarida é uma planta que é de fácil cultivo em canteiros, mas não é de fácil cultivo nos vasos. Mas é uma planta que gosta de sol. Então é mais uma planta que podemos cultivar nos meses mais quentes do ano. Também podemos cultivar nos meses mais quentes a planta 11 horas. A planta 11 horas, as flores dela abrem de manhã na presença do sol e fecham à tarde. E é uma planta que tolera clima seco. Então essa é mais uma planta que pode ser cultivada em épocas mais quentes. Uma outra planta que gosta do sol é a primavera. A primavera é um arbusto bastante colorido que pode ser cultivado em canteiros ou em vasos, desde que o vaso seja grande. Por que é importante o vaso ser grande? Porque o vaso sendo grande, tem mais espaço para a raiz da primavera se desenvolver. Além do sol, a primavera também gosta de uma terra bem adubada e bastante drenada. Então, essas são boas condições para que a primavera se desenvolva bem. Então, o sol, a terra adubada e a terra drenada. Algumas aulas atrás, falamos do jardim de chuva, que é uma alternativa para a questão das enchentes. Falamos das plantas que compõem um jardim de chuva, que podem ser encontradas em um jardim de chuva, e uma dessas plantas é a russélia. A russélia é mais uma planta que gosta de sol e é utilizada para fins decorativos. Também podemos cultivar nos meses mais quentes do ano a zinnia. A zinnia é uma planta que pode ser utilizada para fins decorativos e cultivada em jardineiras. É uma planta de fácil cultivo e com longo período de florescimento, e é uma planta que gosta de sol. Então essa é mais uma planta que pode ser cultivada nos meses mais quentes do ano. Pode acontecer, conforme já comentamos em uma outra aula, na planta que gosta do sol e que gosta desses meses mais quentes, acumular fungo. Então, se acontecer isso de acumular fungo, você pode, com o auxílio de uma pá ou de um palito de sorvete, ir removendo esse fungo.
Então, conforme estou demonstrando, você pode ir tirando todo o fungo. Na medida que for removendo o fungo, isso cria condições para que a planta possa desenvolver melhor, de maneira mais saudável. Então você pode tirar mais um pouco do fungo. Então só reforçando, à medida que for tirando o fungo, a planta pode voltar a se desenvolver melhor. As plantas que gostam de calor necessitam de tempos em tempos de uma adubação. Então você pode pegar a terra adubada proveniente do miocárdio ou da aula que falamos sobre o reaproveitamento dos talos proveniente da cozinha. Então você pode pegar essa terra, eu vou fazer uma demonstração, que é uma terra adubada, lembrando que é a terra proveniente do miocárdio ou dos talos, e você pode colocar na planta, conforme estou demonstrando. Então você pode pegar mais um pouco e coloca mais um pouco para a planta. À medida que regar, essa terra vai abaixar um pouco. Então você pode colocar mais um pouco. Lembrando que essa é uma terra proveniente do miocárdio e dos talos de cozinha. Uma dica que sempre auxilia a planta a se desenvolver de uma forma saudável é você colocar a folha seca, que conforme estou mostrando aqui, no solo. Então essa folha, ela vai ter a função de adubo, então você pode colocar no solo e também acaba enfeitando o solo. Então você pode colocar mais folha, com o tempo só reforçando ela vai virar um adubo, e virando adubo a planta se desenvolve melhor. Nas próximas fotos temos algumas plantas que comentamos nesta aula. Nesta primeira foto temos as plantas suculentas, que são plantas que gostam de sol e de pouca água. Nesta próxima foto, temos a primavera, que é um arbusto e encanta com sua variedade de cores. Nesta próxima foto, temos o girassol, planta bastante conhecida e fácil de cultivar em vaso. E nesta próxima foto, temos o camarão amarelo. O camarão amarelo é uma planta que atrai beija-flores. Então essas são algumas das plantas comentadas durante esta aula. Nesta aula, falamos de plantas que podemos cultivar nos meses mais quentes. Então falamos de plantas como o camarão amarelo, que atrai beija-flores, a lantana, que atrai borboletas, a petúnia de céu noturno, que recebe esse nome por ela lembrar um céu noturno, um céu estrelado. A russélia, que é uma das plantas que compõem os jardins de chuva. Lembrando que os jardins de chuva foi tema de uma outra aula. E além dessas plantas, falamos de outras plantas também que podem ser cultivadas nessa época. Então isso mostra a variedade de plantas que podemos cultivar. Então, só para reforçar, é importante deixar essas plantas em um local que tenha bastante sol, como por exemplo uma varanda, um jardim, e também regar com certa frequência. Um abraço e até uma próxima aula.